Então, hoje está no quarto encontro. Originalmente falaríamos sobre ansiedade e fé, mas como estávamos atrasados, nós vamos falar do terceiro, tema do terceiro, mecanismo de defesa e desenvolvimento pessoal. Beleza? Vamos lá? Boa noite para todo mundo. Vocês estão bem? Satisfação estar aqui novamente nessa terça-feira. Semana passada, curiosamente, nós tivemos, a partir do nosso encontro, um interesse muito grande sobre o tema. Depois que o nosso vídeo foi postado, segundo o Gustavo, que teve um número de visualizações muito grande, o que justificou uma quantidade muito grande de perguntas e de participação das pessoas que assistiram. E isso me deixou muito surpreso. O número foi tão grande que eu tive que fazer um resuminho aqui, que eu gostaria de colocar para vocês antes da gente abordar o tema aqui, tá certo? 11 pessoas, eu estou resumindo, tá? Porque foram muitas mensagens. 11 pessoas perguntaram se o Vicente é comprometido. 7 pessoas perguntaram se eu poderia passar o WhatsApp dele. 5 pessoas perguntaram se os olhos dele são verdes ou azuis. E algumas pessoas, o que me deixou mais chateado foi várias pessoas disseram assim: por causa do Vicente, eu consegui assistir o seu vídeo até o final. Então, eu queria dizer que isso me deixou muito chateado, e a partir de agora eu não chamo mais ninguém aqui pra frente, certo? Eu falo sozinho, porque isso fere muito o meu ego, tá certo? Está explicado. Então, bom, feita essa breve introdução aqui, é justamente sobre o ego que a gente vai estar falando hoje. Então, para quem está lá no fundão, sabe aquele pessoal lá do fundão que não quer vir para cá de jeito nenhum? Eu vou escrever bem grande para eles. Nós vamos falar sobre o ego. O ego. Todo mundo ouve falar muito de ego, mas para a psicologia, o que é o ego? Ego, tecnicamente, é uma instância psíquica. E o que seria uma instância psíquica? É uma parte da sua mente, não é a totalidade da sua mente, é um pedaço da sua mente. E esse pedaço da sua mente, que é o ego, ele se forma nessa encarnação, seguindo aqueles padrões de desenvolvimento da personalidade que eu coloquei aqui, que todos aqueles elementos externos e internos à pessoa, que formariam a personalidade, formam também o ego. Tem muita gente que acaba generalizando e confundindo, ou às vezes misturando os termos ego e personalidade como se fossem a mesma coisa. Por uma questão técnica de psicologia, a gente vai diferenciar a questão do ego. Então nós podemos dizer que, de acordo com aquelas características de formação da personalidade, a gente poderia, de uma forma extremamente simplista, classificar uma pessoa com ego forte. É aquela pessoa que, durante a formação da sua personalidade, teve vários enfrentamentos, foi uma pessoa que teve que se constituir com superação, com esforço, que não foi poupada, que não foi mimada, aquela pessoa que viveu dificuldades e teve que formar uma personalidade forte. E essa personalidade forte tem como característica gerar uma proteção para esse sujeito e uma projeção para ele, gerando um destaque pessoal. Por outro lado, de uma forma bem simplificada, nós poderíamos dizer que, de acordo com aqueles elementos de formação da personalidade, você ou o seu filho podem desenvolver uma personalidade mais frágil, que tem baixa tolerância à frustração, ou seja, não aprendeu a ouvir não na vida, que tem dificuldade de enfrentar problemas, afinal foi muito poupado, as pessoas resolveram tudo por ele, que é uma pessoa que tem uma estima não baseada em elementos substanciais,
mas a sua estima está baseada em elementos frágeis, superficiais. A exemplo daquela moça que tem uma autoestima baseada na beleza dela, mas ela é muito insegura porque ela sabe que a beleza física não é garantia de absolutamente nada e ela é passageira. E uma pessoa que tem esse ego mais frágil é uma pessoa que tem dificuldade de falar não para os outros, é uma pessoa que tem dificuldade de enfrentamento da vida, é uma pessoa que tem dificuldade de escolhas, é uma pessoa que tem dificuldade em se defender, em se colocar. Então nós poderíamos, de uma forma muito simplificada, classificar pessoas com ego forte e pessoas com ego mais frágil. Mas independente do ego mais forte, mais frágil, o ego é algo que todos nós temos e que ele serve para duas coisas: nos projetar na vida, para a gente evoluir e chegar onde a gente tem que chegar. E a segunda grande função do ego é nos proteger, porque o ego é o responsável por ativar o instinto de proteção e defesa, tanto físico quanto psíquico e emocional. Está claro isso? Dúvidas? Eu falei de ego forte e ego fraco. Eles não se classificam somente em forte e fraco. Afinal, quando falamos de ser humano, nós nunca falamos de preto e branco. Nós falamos de infinitas nuances de cinza. Então eu não posso dizer que o sujeito tem um ego fraco. Eu posso dizer que o sujeito tem um ego que tende a um pouco mais fraco. O outro tem um ego um pouco mais forte. E tem gente que gosta de exagerar, tem um ego fortão, e aquela pessoa que tem um ego muito frágil, sugestionável, dependente, e aí vai. E tudo isso, como eu disse, está relacionado àquela primeira aula que eu apresentei para vocês. Agora, dúvidas disso? Não? Aquele mesmo esquema, tá? Todo mundo sem vergonha aqui, tá certo? Pode levantar a mão, perguntar, menos o Vicente, porque ele está fazendo muito sucesso na internet. Aí você pede para alguém perguntar para você e fala assim. Ah, é? Tá tudo bem. Eu cheguei a pegar o meu. Tá vendo? Foi passar o perfume. Vamos falar agora de uma questão prática a respeito do ego. Eu falei para vocês que o ego, ele tem como finalidade de projetar na vida, e ele tem como finalidade também de proteger de qualquer situação aversiva, independente de qualquer que seja. Então agora eu gostaria de introduzir um conceito aqui, que se chama conceito de zona de conforto. Vocês já devem ter ouvido falar de zona de conforto. E zona de conforto, para quem já ouviu falar, diz respeito a coisas que as pessoas fazem repetitivamente, com a finalidade de se sentir confortáveis e protegidas, repetindo aquilo que elas já sabem, já dominam e que não é uma ameaça para ela. Afinal, para o ego, tudo aquilo que é novo pode ser assustador. Então, eu vou explicar para vocês que o ego, ele é o grande responsável pela construção da nossa zona de conforto pessoal. E eu gostaria de trazer para vocês aqui como que ela se forma normalmente. Então vamos começar lá. Eu vivo a minha vida e aí de repente eu começo a me deparar a partir de uns 20 e poucos anos, porque antes disso eu não tenho noção da mortalidade, da finitude da vida, de que eu estou envelhecendo, que na vida existe adoecimento, existe morte minha e de entes queridos. Aí, o que o meu ego faz? O meu ego vai procurar alguma coisa para me fornecer algum tipo de segurança e proteção. E aí, o que eu faço? Eu vou lá na Unimed e aí eu contrato um plano de saúde. A partir do momento que eu já tenho o plano de saúde representado aqui por essa cadeirinha aqui, eu estou me sentindo mais protegido, porque tendo um plano de saúde, eu estou tranquilo com relação a adoecimento e morte. Afinal, eu estou pagando justamente para que esse convênio cuide da minha saúde, tá certo? Aí, num determinado momento, eu trabalho e a partir do meu ego, o meu ego, ele proporciona a minha projeção pessoal. E aí eu compro um carro, aí eu compro uma casa ou alugo,
aí eu começo a colocar todo tipo de bens e utensílios na casa, começo a comprar um celular, roupas boas, e na medida que eu compro essas coisas, começa a advir do mesmo ego uma sensação de medo de perder. Da mesma forma que o ego, para me proteger de adoecimento e morte, ele me impulsionou a fazer o plano de saúde da Unimed, esse ego me impulsionou para evitar ou aliviar o medo de perder meus bens materiais e na Porto Seguro e fazer um seguro do meu carro, da minha casa e dos bens que estão lá dentro. Beleza? Beleza. Aí eu estou vivendo a minha vida e aí de repente eu começo a me deparar em algumas situações aonde eu vejo pessoas que estão vivendo sozinhas, na solidão, vivendo uma vida pobre socialmente. Aí o que eu faço? Eu começo a me integrar a algum tipo de grupo que possa gerar uma socialização. Eu vou lá no beach tennis, como chama o beach tennis? Jura que chama praia? Ó, criatividade, ó. Espero que o dono não está aqui, né? Ele vai perguntar para mim sobre o beach tênis. Bom, aí eu entro no beach tênis e começo a fazer amizades, me interagir com um grupo, entrar no grupo de WhatsApp, e a partir daí eu já tenho uma garantia que eu não sou uma pessoa solitária. Eu tenho lá 2 ou 3 vezes por semana, tenho um torneiozinho, tenho gente para conversar sobre raquete, copo Stanley, tem coisa que eu não consigo segurar. E aí então socialmente a gente já tem. Aí o que mais? Eu falo assim, nossa, todo mundo está me cobrando porque eu estou solteiro. E aí a coisa começa a pegar. Pô, você está aí na vida, sem ninguém fixo. E aí o que acontece? O meu ego me impulsiona a vencer as minhas resistências e procurar uma pessoa que minimamente tem um pouco de afinidade para formar um casal. E aí eu começo a namorar com uma pessoa e esse tipo de coisa também me causa uma certa segurança ali, tá certo? Ótimo, tá dando tudo certo na minha vida, isso é coisa boa. Ótimo, vamos lá. Daí o que mais que eu tenho? Eu vejo algumas pessoas que têm uma projeção social na cidade maior que a minha, que são pessoas que são cumprimentadas na rua, isso e aquilo, e esse tipo de coisa, para o meu ego, é algo meio doloroso, porque o meu ego também é um princípio do egoísmo, da egolatria e do egocentrismo. E o meu ego gostaria de ter várias pessoas que me reconhecessem, que me apreciassem, que me aprovassem. E a partir daí eu vou procurar alguma coisa ou alguma atividade que de alguma forma me dê um destaque. Aí eu peço para ser, por exemplo, diretor ou conselheiro de uma instituição de caridade aqui da cidade. Então, aí o que eu tenho? Bom, o meu ego, ele conseguiu construir um castelinho aqui, ó. Vocês estão vendo? Gerar uma proteção para que eu possa viver. Isso daqui se chama zona de conforto. E a partir daí eu começo a viver aqui dentro do meu castelo. Porque aqui dentro eu me sinto seguro. Eu construí, a partir do meu ego, determinados elementos que me impedem de viver angústia de perda, angústia de solidão, angústia de insignificância, angústia de insatisfação, vários tipos de frustrações. Esse aqui é o meu castelinho, essa é a minha zona de conforto. Só que isso daqui, para o ego, que é uma instância psíquica formada nessa encarnação, é extremamente razoável. Tá tudo bem para ele. Só que eu não sou essa pessoa. Eu sou um espírito multi-encarnatório que estou utilizando desse corpo físico e dessa identidade nessa encarnação.
E a minha finalidade não é vivenciar um conforto, mas evoluir e aprender. Então, aquilo que o meu ego construiu à minha volta, que é esse castelinho aqui, se por um lado me protege das frustrações e das angústias, por outro me aprisiona, porque vivendo aqui dentro desse castelo, eu só repito experiências, e repetir experiências para um espírito significa morte. Quando você aprende a fazer feijão na panela de pressão, vencendo o seu medo que a panela exploda, e consegue fazer, você evoluiu, superou o seu medo, aprendeu a fazer, melhorou a tua autoestima. Você está entendendo? Só que na segunda, terceira, quarta, milésima vez que você faz feijão, aquilo já não agrega mais, porque é um elemento já aprendido, aquilo já faz parte da tua zona de conforto, já está dentro do teu hábito. E o espírito só evolui quando ele se permite o desafio da experiência e da vivência do novo. E a zona do conforto, ela é altamente aprisionadora, porque qualquer coisa que vá superar ou abrir esses limites que o meu ego estabeleceu, o meu ego vem com uma voz muito forte e fala assim: não faça, porque o novo é assustador e pode dar errado. Continue fazendo o velho. E aí o que o sujeito faz? Ele vive a vida que nós chamamos de sobrevida, ou a vida do piloto automático, aonde você acorda na mesma hora, toma o mesmo café, pega o mesmo carro, vai para trabalho no mesmo caminho, chegando lá você conversa os mesmos assuntos, faz o mesmo serviço, almoça a mesma comida, à tarde isso se repete, à noite você volta para casa, toma o seu banho, faz a janta, conversa dos mesmos assuntos, assiste a mesma novela e antes de dormir você vê o Big Brother 23. Eu queria chamar a atenção para esse elemento que eu acho fundamental para uma análise teológica, sociológica e psicológica. Nós estamos vivenciando no Brasil um fenômeno chamado Big Brother 23. Fazem 23 anos que aquela porcaria passa na televisão. E eu, antes de ontem, eu estava sentado assistindo o Big Brother, e aí eu pensei assim, não é sério, não estou brincando, não é sério. Eu pensei assim, me veio um pensamento na cabeça que me assustou muito. Eu estou com 53 anos, eu me vi daqui a 20 anos, com 73, assistindo o Big Brother 43. Isso me assustou muito, juro para vocês. Me deu até uma síndrome do pânico. Eu falei: meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Porque desde o ano 2000 eu assisto o Big Brother. Então vocês estão entendendo o que é essa zona de conforto, esse círculo vicioso, essa repetição? E essa repetição ela vai pela semana inteira. O sujeito trabalha a semana inteira esperando a sexta para poder descansar no final de semana aquilo que ele cansou, para poder voltar na segunda. Ele trabalha o mês inteiro esperando o dia 5 para receber o dinheiro, para quitar a dívida do cartão de crédito de tudo que ele comprou no mês passado. Ele trabalha o ano inteiro esperando as férias, mas ele não consegue gozar as férias porque ele tem que vender metade para pagar as dívidas passadas. E os 15 dias que sobraram não são suficientes para um descanso e refazimento. Afinal, ele nem sabe como descansar, porque ele viveu o ano inteiro numa correria desenfreada. E ele passa anos e anos esperando a aposentadoria, porque em algum momento ele vai viver. E aí eu pergunto para vocês se isso é vida ou sobrevida. Isso é o aprisionamento que o ego promove nessa zona de conforto, que está totalmente contrário à necessidade de um espírito. Por que um espírito precisa? Ele precisa viver, ele precisa de experiências novas. Tudo que é repetido é a morte do espírito. Se você faz a mesma coisa sempre, você está perdendo tempo, você está gastando oxigênio aqui na Terra. Você está entendendo? A gente está aqui para aprender, e o aprendizado nunca acontece dentro dessa zona de conforto. Para que eu aprenda alguma coisa, eu tenho que me permitir o desafio de vencer a minha zona de conforto. E eu, em 2023, resolvi vencer minha
minha zona de conforto. Eu vou aprender a tocar oboé. Nossa, então beleza. Vocês sabem o que é oboé? É um instrumento horrível, que tem um som horrível e que é dificílimo de tocar. E aí o que acontece? O meu ego fala assim: não vai, você não vai conseguir, você vai se frustrar, vai passar vergonha, vai gastar dinheiro, vai deixar de fazer as coisas que nós já estamos acostumados e não gosta. E aí de repente o que eu faço? Eu abro uma portinha e começo a tocar o oboé. E aí tocando o oboé, o que acontece? Eu estou aprendendo uma coisa nova e estou evoluindo como espírito. E isso está me enriquecendo. Porque a partir daí eu tenho uma coisa a mais agregada à minha alma que não teria se eu estivesse lá simplesmente repetindo a minha vida. E se eu ficar muito tempo tocando o oboé, sabe o que vai acontecer? O oboé vai se transformar num hábito e aí ele vai fazer parte da minha zona de conforto. Mas olha que interessante, a minha zona de conforto com o oboé, ela é maior do que ela era antes, porque ela se expandiu. O que eu quero dizer com isso? Que você nunca vai se livrar do seu ego, nem da sua zona de conforto. Mas se você for um espírita e espírito consciente, você vai, ouvindo essa floresta, se propor ao desafio de fazer coisas novas, para que essa zona de conforto se expanda, porque existem duas zonas da sua vida: zona de conforto dentro do castelo da segurança e fora da zona do conforto, a zona de aprendizagem. E quanto mais eu transito fora da zona de conforto, mais eu vivo a zona de aprendizagem, e essa aprendizagem se incorpora ao meu ego, afinal ele percebe que não é uma ameaça, a minha zona de conforto cresce e a minha vida fica mais rica. Está muito complicado isso? Mais uma vez aqui vou recorrer ao nosso amigo Geninho da pizzaria. Na semana do pagamento, o sujeito pega a família, a esposa, os filhos, e eles vão tudo lá na pizzaria do Geninho. Aí eles pegam e põem as crianças para brincar naqueles brinquedos fedorentos, e para não fazer tanto barulho, e lá em cima eles sentam, pedem uma cerveja, abrem o cardápio, e no cardápio do Geninho tem mais de 100 tipos de pizza. Vocês já viram isso? Que tipo de pizza o cara pede? Errado. A mais cara. Não. A mesma de sempre. A mesma de sempre. Por quê? Porque é confortável, porque eu já sei o gosto, porque eu gosto. Então, o que eu queria vir pedir? Eu estou nesse momento, espera um pouquinho só. Nesse momento eu estou captando uma mensagem da espiritualidade superior, pedindo para transmitir para vocês que quando vocês forem no Geninho, experimenta comer a pizza baiana. Mas justo baiana vai vir apimentada, vai, mas é um gosto diferente. É uma coisa que você experimentou, vai arder a sua boca, é um outro sabor. E se você odiar a pizza baiana, sabe o que isso vai acontecer? Você vai ter mais um aprendizado na sua vida, para que pizza não pedir no Geninho quando você voltar lá de novo. Ou uma outra história para você contar para os seus netos. Sabe, meu neto, uma vez, depois de 297 vezes comendo sempre a mesma pizza, eu resolvi pedir uma pizza portuguesa e queimou tanto a minha língua que eu tive que pedir leite para o Geninho, porque eu não estava aguentando tanto que estava queimando. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Baseado em que você está falando essas abobrinhas? Você está tirando da onde? De pesquisas neurológicas. Existe um neurocientista italiano chamado Damasio, muito conhecido, que tem livros muito acessíveis de divulgação científica, que falam que o seu cérebro ele possui neurônios espelho. Esses neurônios, quando você vive uma situação, eles geram conexões uns com os outros. E quando você come, por exemplo, uma pizza portuguesa e ela é gostosa, gera uma conexão de aprendizado, dizendo que pizza portuguesa é gostosa. E aí toda vez que eu vou no Geninho, eu fico 20 minutos vendo todas
para pedir a pizza portuguesa. Por quê? Porque o meu cérebro, a partir dos neurônios, ele se sente mais confortável repetindo uma escolha do que fazendo novas conexões com a pizza baiana ou a pizza havaiana, que pode ser pior para algumas pessoas, porque ela tem abacaxi. Vocês sabiam disso? Nem todo mundo come abacaxi. Não só pelo gosto, não sei se vocês sabiam, mas tem muita gente que desenvolve afta comendo abacaxi. Isso é uma coisa muito importante, então tome cuidado. Bom, voltando àquilo que a gente estava dizendo, o que é importante a gente saber? Que o nosso cérebro, ele tem um mecanismo biológico de repetição que é totalmente concordante com esse elemento psíquico chamado ego. Vocês estão entendendo? Dúvidas? Perguntas? Ninguém vai falar nada? Como eu mudo isso? Quê? E como a gente consegue mudar isso? Aí que está a história. Pode perguntar. Essa Então, crítica. não acaba puxando você para fora desse mundo? Não, é você que vai acabar puxando você mesmo para fora. Porque existe um princípio de evolução instalado dentro da sua alma, que é ou você aprende pelo amor, ou você mesmo dá um pé no seu traseiro, empurrando você pela dor. Então, se eu me propor a ter uma vida inteira protegido nessa zona de conforto que eu criei, eu vou estar atraindo algum tipo de perda, de dor, de dificuldade, para me dar um chacoalhão e provar que a vida não se vive dentro desse castelinho que eu inventei. Ótima pergunta, tá? Olha isso. Eu ouvi uma vez da minha pessoa, algum comentário sobre a minha pessoa, porque eu sou meio metamorfose, eu não gosto da zona de conforto. E tem pessoas que duram 20, 30 anos no emprego insatisfeitas, e eu não tenho esse problema, eu devo estar satisfeita. Aí uma pessoa fala assim, nossa, ela vai trabalhar lá, mas ela não está. Mas eu não paro, eu acho que eu tenho que estar satisfeita. E o julgamento das pessoas, porque eu não me importo, porque eu vendia juju na rua, o leite subiu. Eu não podia mais trabalhar com aquilo. Eu precisei procurar uma outra coisa, eu fui vender doce na porta da escola. Veio a pandemia, eu precisei mudar. Tem pessoas que não entendem, né? E acham, nossa, que absurdo, ela não vai em lugar nenhum. A gente tem que se adaptar. Perfeito. E as pessoas julgam a gente porque, nossa, ela não vai em lugar nenhum. Não é. Eu me adaptei à situação. E a pessoa fica 20, 30 anos infelizes, no lugar. E assim, a outra não está. Como é que você chama? Eu chamo Sheila. Sheila? Sheila, mesmo se a pessoa ficasse 20, 30 anos feliz, isso não é satisfatório para o espírito dela, porque a gente vem aqui para aprender, não para repetir. Quando eu faço uma coisa que eu já fiz, aquilo não fica nem guardado na minha mente. 2022 foi um ano que passou rápido para vocês? Se eu perguntar para vocês o que você lembra de 2022, tenho certeza que você vai falar o seguinte: carnaval atrasado, Copa do Mundo fora de época e uma eleição que a gente quase se matou, tá certo? Basicamente é isso. Mas se eu perguntar para você como é que foi 2018? 2018 eu fiz uma viagem pela CBC e eu fui lá para Maceió e eu me diverti, eu lembro de tudo. Por quê? Porque o nosso cérebro ele tem um mecanismo neurológico que ele só registra coisas que não são repetitivas ou que têm algum significado. Então é por isso que você não se lembra dos meses que você passou trabalhando, comendo a mesma comida, conversando a mesma conversa, comendo a mesma pizza no gelinho, fazendo tudo igual você fez. Mas se algum dia você fez uma coisa diferente, isso vai ser registrado. E isso é computado na sua mente espiritual. Porque vai chegar uma hora que você vai estar lá em cima e a sua consciência vai fazer um balanço de qual o aproveitamento da sua encarnação e você vai falar assim, olha, eu passei os 75 anos da minha vida praticamente repetindo aquilo que eu já sabia fazer. E a minha evolução foi desse tamanho. E o outro, por outro lado, ele se permitia, através do conhecimento espírita, a vencer essas limitações do ego e se propor voluntariamente a um desafio, porque se ele não for voluntariamente, como o meu amigo ali de Verde Piscina falou, a gente acaba atraindo o problema para tirar a gente da zona de conforto. E para finalizar a história da zona de conforto, tem alguma pergunta? Tem ou não?
Vamos falar da minha zona de conforto aqui. Vamos lá. Primeira coisa. Maurício, você é da zona de Achei conforto. que era uma voz lá dentro. Eu só queria realçar isso que você está falando, da questão do amor e da dor. O próprio Jung dizia que tudo aquilo que a gente não torna consciente, a gente vive como destino. Então, se tem algo que você está deixando passar na sua vida, você vai viver alguma coisa para você desenvolver. Existe a lei da vida que nós não temos chance de estacionar. Nós vamos ter que progredir. Ou você vai por bem, ou você vai por bem. Então, mesmo que você não faça esse trabalho que ele está propondo, de alguma forma você vai ser levado a fazer. Porque a lei da vida é a lei do aprendizado, a lei do progresso. Excepcional. E foi perguntado aqui como é que faz para sair da zona de conforto. Em primeiro lugar, a gente precisa de conscientização. E vocês saíram de casa para vir para cá justamente para isso, para aprender coisas, para refletir e para tentar aplicar isso na vida de vocês. Então, o primeiro movimento vocês já estão fazendo, vocês já estão em busca de um conhecimento libertador. Agora, o segundo é tentar pegar esse conhecimento e reverter para mim, o que isso funciona na minha vida, porque tem muita gente sentada aqui, porque eu tenho, você não contei, mas eu tenho uma mediunidade de evidência muito forte. Eu sei quem está aqui prestando atenção, humildemente, falando assim, isso é verdade e tal. E o outro fala assim, meu marido precisava estar ouvindo isso. Ele nossa, como eu queria que a minha cunhada tivesse aqui. Parece que essa palestra foi feita para ela. Então, não é isso, tá? Se você está aqui, é porque é você que tem que ouvir. Se fosse para ela estar aqui, estaria ela, tá certo? Mas voltando lá na nossa conversa, como é que eu faço? Eu faço pegando esse conhecimento e trazendo para mim. E, em primeiro lugar, vamos trabalhar uma conscientização aqui. Alerto para vocês. Agora vai ser uma parte desagradável. Vocês estão dispostos? Ou quem quiser sair da sala? Eu tinha medo de ficar doente e de morrer, e da minha família, meus filhos, minha esposa, meu pai e minha mãe morreram. Aí eu fui lá e contratei a Unimed. Estou pagando os olhos da cara. Então essa é a parte aqui, da minha zona de conforto. Vou perguntar para vocês e gostaria de uma resposta sincera. Uma pessoa que tem Unimed, ela deixa de ficar doente? Ela deixa de morrer? Que merda de garantia é essa que eu tenho quando eu uso a Unimed como uma forma de estabelecer segurança? Não existe. É uma mentira que o seu ego está contando para você mesmo. O que a Unimed garante? Garante um pouco mais de conforto no atendimento baseado no que você está pagando. Supostamente. Porque lá onde eu moro, é melhor você ir no pronto-socorro da Santa Casa do que ir no PA, tá certo? Quando você vai marcar uma consulta numa especialização, o que acontece? O nego pergunta, é particular ou é Unimed? Se for Unimed, vai ser para 2026. Se for particular, eu consigo encaixar amanhã as duas. Então, de certa forma, eu estou expondo para vocês que muito das construções da nossa zona de conforto, elas são mentiras que a gente conta para a gente mesmo. Mas você está dizendo que eu não tenho que ter Unimed? Não, eu acho que você tem que ter Unimed. Só que você tem que ter Unimed do jeito certo. Eu sei que ela não deve servir para afastar o medo do adoecimento meu, das pessoas que eu amo, nem medo da morte. O máximo que ela me dá é um pouco mais de conforto na hora do atendimento. Beleza? Beleza. Então, a partir daí, isso já não presta mais para a minha zona de conforto. Eu não posso usar isso daqui como um momento emocional. Essa daqui é da Porto Seguro. Eu tenho meu carro, gastei uma bala com ele, tá certo? E aí, o que acontece? O fato de eu ter um seguro da Porto Seguro faz com que eu não bata ninguém, atropele, capote, morra ou mata alguém. Ou que roube meu carro. O máximo que eles vão dar é um dinheiro que supostamente vai repor os gastos com esse bem material que foi perdido. Mentira ou verdade? Verdade.
Verdade. Então isso daqui não pode servir como um elemento de segurança para mim. Porque na verdade é a reposição de um bem, tá certo? Não garante que eu não vá bater, atropelar, morrer, nada. Então isso daqui já também não serve como uma zona de conforto emocional para mim. Ótimo. Esse daqui era da minha solidão. Olha, arrumei uma pessoa bacana, tal, não sei o quê. Ai, beleza, agora eu tô casado, sossegado. Tô tranquilo, não tô? Não. A minha mulher amanhã pode encontrar um cara mais bonito que eu, mais rico, mais inteligente, se apaixonar por ele, chegar pra mim e falar assim, tchau, valeu. Que garantia que eu tenho? Qual? Nenhuma. Então eu não posso usar isso daqui para o estabelecimento de uma zona de conforto. Ainda pode levar metade do que Ainda deixa sem mais Eu plano. senti um certo tom de sentimento. Não ia falar. Não ia falar. Com relação a questões sociais, os meus amigos. Nossa, eu tenho amigos, eu sou uma pessoa popular, meu WhatsApp tem grupos, eu recebo mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite, correntes diversas. Nossa, eu sou uma pessoa que não fica sozinha, tá certo? Experimenta parar de fazer as coisas para os outros para ver quantos ficam do seu lado. Tchau, cadeira da segurança social. Nossa, eu preciso me sentir útil e importante. Eu preciso de projeção. Nossa, eu sou diretor do centro, eu sou gerente do banco, eu sou vice-presidente do hospital psiquiátrico, eu sou nada, eu estou. Daqui a pouco, a hora que não precisarem mais de mim, pé na bunda sem dó. Tchau, cabelo. Agora eu pergunto para vocês: aonde se baseia a minha segurança? Não é no ego. O ego, ele tenta criar uma ilusão de segurança e me aprisiona nesse lugar. Só que a minha alma, ela pode me fornecer elementos de segurança. O conhecimento espírita, ele abre muita mente da gente. Existem coisas na vida que estão dentro do meu controle e existem coisas que estão fora do meu controle. O que está no meu controle, eu arregaço as mangas e trabalho e vou conquistar merecimento. O que não está nas minhas mãos, eu entrego nas mãos de Deus, não pedindo para Ele fazer o que eu quero, mas pedindo para que aconteça o que for melhor para mim. Poxa, mas isso é um troço que está escrito em tudo quanto é Facebook de pessoas 60 a mais. Só que está na hora de você deixar isso entrar no seu coração, porque de verdade isso é uma das grandes verdades da vida que gera o máximo de ansiedade. Pessoas querendo controlar o que não podem ser controlada e pessoas reclamando porque diante da necessidade de ação acabam se sentindo paralisadas e não fazem nada para melhorar, ficam sentadas, acomodadas e reclamando. Então o que você tem que fazer é acordar da vida. O que eu tenho que fazer eu faço, o que eu não tenho que fazer eu não faço. E aí eu trago para vocês uma frase que quando eu ouvi fez um sentido muito grande para mim. Um passarinho, ele se sente seguro, não pela grossura do galho que ele está pousado. Ele se sente seguro porque ele sabe voar. Vou repetir. Um passarinho não se sente seguro pela grossura do galho que ele está pousado. Ele se sente seguro porque ele sabe voar. Eu trabalhei, comprei meu carro. Eu gosto do meu carro, mas podem roubar o meu carro aqui na porta. Se roubarem o meu carro, eu vou ficar triste, porque eu gosto e uso ele. Mas quem trabalhou para ganhar? Fui eu. Se eu trabalhei e ganhei, eu vou trabalhar e vou comprar outro. Pode não ser tão bom, mas eu vou comprar e vou. É assim? A minha segurança não está em elementos externos, mentirosos, que o ego me apresenta, mas está na minha essência, naquilo que tem a ver com a alma, em algo que ninguém me tira, porque a minha capacidade de trabalho, a minha disposição, a minha disciplina, regularidade, esforço, são da minha alma, não só dessa encarnação, mas de todas as outras. E a sua mulher? E se ela apaixonar por outro e for embora?
vai ser chato, eu vou ficar triste, vou chorar um pouco, mas quem é que atraiu ela para a minha vida? Fui eu, com as minhas qualidades, com as minhas virtudes. Se ela for embora, que seja feliz, eu vou atrair outra igual e melhor. Ah, mas e a questão da posição social? Isso é uma ilusão do ego. A posição social e o poder está baseado em elementos compensatórios de eu encontrar realmente o que o meu coração pede de mim, qual é a minha verdadeira vocação e colocar isso em prática para que a minha vida tenha sentido. E pessoas que vão procurar coisas externas, elas sempre estão compensando ausências e carências interiores. E isso vale para aquela cadeirinha ali, da zona de conforto dos amigos. Se eu sou feliz na minha solitude, eu não sinto solidão, eu sou uma boa companhia para mim. E se eu sou uma boa companhia para mim, se eu me trato bem, se eu me agrado, não é difícil eu tratar bem e agradar outras pessoas. E terem outras pessoas que vão ter desejo de estar comigo pelo que eu sou, não pelo que eu ofereço. E se eu parar de dar, quem realmente gosta de mim vai estar do meu lado. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso é desconstrução da segurança mentirosa que o ego propõe e reconstrução de uma segurança possível, sólida e permanente, baseado em elementos interiores. E esse é o amadurecimento que de coração eu gostaria de dividir para vocês. Eu sei que numa palestra de 1 hora é muito difícil passar a profundidade desse contexto. Às vezes eu demoro anos no processo terapêutico acompanhando o paciente para eu fazer ele entender essa verdade que em 40 minutos eu tentei explanar para vocês. Mas se não houver isso, não existe mais nada, nada. Mas você falou sobre a segurança relacionada à saúde, a questões românticas, a amizades, a poder, a destaque, a bens materiais. Mas eu vou te falar qual é o maior problema do ego. O maior problema do ego está baseado na finitude da vida, na incerteza da morte. E a isso, somente a fé é possível fazer algum tipo de antídoto, algo que de alguma forma venha me atenuar. Eu não consigo conceber ninguém que não tenha medo da finitude, se essa pessoa não tiver dentro de si incorporada no seu afetivo, não o acreditar, mas o saber que essa vida e esse corpo são simplesmente temporários. Eu atendo muito espírita, e existe muito espírita com medo da morte. Por quê? Porque essas pessoas ainda não conseguiram tirar daqui da cabeça e escorrer aqui para o coração, não acreditar que é intelectual, mas o saber que a vida não acaba com a morte desse corpo. Porque quando a pessoa sabe, ela fica tranquila com relação ao próprio desencarne. Pelo contrário, pode desenvolver até uma certa curiosidade. Dá para entender isso? Então, além dessas questões, a gente vem trazer aqui a necessidade do cultivo de uma fé verdadeira, que não está baseada no acreditar, porque acreditar implica na possibilidade de estar certo ou estar errado. Já o saber não. O saber é definitivo, o saber é sólido, o saber me sustenta, fazendo com que eu não precise criar essas ilusões que o meu ego propõe para lidar com a angústia da existência. E dividir isso daqui com vocês é um privilégio, porque são raros os lugares onde eu consigo falar isso que eu falei, da forma que eu falei, porque eu acho que isso realmente é o que é passível de fazer diferença. Mas desde que você esteja preparado para ouvir, assimilar emocionalmente e começar a colocar em uso na sua própria vida, a partir de pequenos passinhos, questionando as pequenas mentiras que você conta para você mesmo e se propondo a cada dia, de uma forma sistemática, disciplinada, a vencer os seus medos e resistências e sair da sua zona de conforto, ampliando a sua vida para a zona de aprendizado, aceitando o desafio. Então o que eu vou fazer? Eu vou ir para o trabalho por um outro caminho. Eu vou, em vez de carro, ir a pé, apreciando a natureza. Eu vou conversar sobre outros assuntos. Eu vou ler outros livros.
eu vou visitar outros lugares, eu vou conversar com outras pessoas, outros assuntos, eu vou experimentar outros sabores e outras comidas, eu vou cortar o cabelo, eu vou fazer uma tatuagem, sei lá o raio que eu parto que vocês quiserem fazer, mas façam. O importante é não ficar repetindo, porque repetição para a alma corresponde à morte. Dá para entender isso? É perda de tempo. Estou aqui, o que você está fazendo? Nada, estou só repetindo. Então o que você está fazendo aqui? Pode voltar para onde você estava. Tem tanta gente que não vinha aqui para viver e você não está vivendo, você só está repetindo. Está claro isso? Não são grandes repetições. O cara ouve esse negócio assim: oh, beleza, vou vender minha firma e vou fazer miçanga lá em Ubatuba. Não é isso. Não é, isso chama fuga. É fuga. Eu vou largar a minha mulher. Eu vou. Não, desnecessário. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando daquilo que são os verdadeiros enfrentamentos. Quais são os seus maiores medos? Se é a timidez, aceita o convite aqui e vem fazer parte da evangelização infantil. Se o meu medo é a sensação de inferioridade, eu vou me propor a fazer o curso e dar passe aqui na Câmara. Se o meu problema é o egoísmo, eu vou me propor a olhar o que eu posso, parar de olhar para o meu umbigo e olhar para as pessoas que estão ali próximas. Isso é sair da zona de conforto e se propor a avançar para a zona de aprendizado. Está claro? Eu cansei de falar. Vocês querem perguntar alguma coisa? Não? Nada? Não quer? Mas acrescenta. O ego também, a gente pode pensar que ele é uma constituição que a gente vai formando ao longo da vida e que, além de todos esses desafios que o Maurício colocou, em tese, até o meio da nossa vida, ele é extremamente estruturante para a gente conseguir construir a nossa vida. A ideia é colocar o quanto essa segurança que a gente vai moldando ao longo do tempo, ela é ilusória, e a gente dispõe de mecanismos por estar ficando sempre se adaptando a ter muito medo das mudanças. A gente muitas vezes acaba sendo o conjunto dessa repetição. A gente chega para alguém e fala: fulano, quem você é? Meu nome é Gustavo, eu sou psicólogo, moro em Amparo, tenho uma mulher, gosto de Muay Thai, gosto de jogar bola. São características que eu fui desenvolvendo ao longo da minha vida que me dá uma ideia de personalidade. E isso faz com que eu repita isso todo dia. O difícil de mudar é exatamente porque a função do ego é de tentar proteger a gente de perigos imaginários. Só que se a gente fica muito preso a isso, a gente fica como se estivesse atrás de uma trincheira de guerra. E aí aparece a sabotagem tão famosa que a gente conversa. A função do nosso ego não é proteger a gente do medo, principalmente, não é de proteger a gente de coisas ruins, mas sim de coisas novas, as quais a gente não controla ou não tem um registro na nossa cabeça sobre isso. A gente tenta, principalmente no consultório, trabalhar essas mudanças de uma forma leve e gradual, porque também muitas vezes quando a gente enfrenta mudanças muito abruptas, como essas que o Maurício falou da quebra da segurança, da zona de conforto, muitas vezes a gente fica muito perdido em ansiedade. Então a ideia é exercitar todo dia, através de disciplina, pequenas mudanças que com o tempo vão ficando mais estruturadas e a gente não fica tão mergulhado assim em ansiedade e com a sensação de que a gente está ampliando a nossa vivência de vida e também a nossa condição egóica e de transposição disso para outros conceitos de vida. Tá? Então vamos lá, agora vamos transportar essa questão do ego para dentro da prática da mediunidade. A prática da mediunidade é o microcosmo do macrocosmo, certo? É o micro daquilo que eu faço na minha vida inteira. E não é incomum o médium ser na mesa aquilo que ele é na vida dele. Quanto mais forte é o ego dele, mais forte esse ego vai se manifestar dentro do seu trabalho mediúnico. Isso vale para o médium, vale para o dirigente e vale para os sustentadores, vale para os passistas, vale para o pessoal que é voluntário da casa, vale para todo mundo. Então, assim, o mecanismo é igual para todo mundo. Agora, vamos com relação aqui, eu gostaria de apresentar para vocês alguns mecanismos de defesa. O mecanismo de defesa do ego significa o seguinte: o nosso ego, diante de algum tipo de ameaça, ele responde se defendendo. E como que ele se defende?
A primeira defesa, e a mais comum, é a negação. Eu chego para uma pessoa e falo para ela: olha, eu estou percebendo um comportamento seu que não está sendo adequado para o grupo e está prejudicando. Eu queria te pedir para você rever esse comportamento. E imediatamente essa pessoa, se ela tiver um ego forte, esse ego vai se sentir atacado. E essa pessoa vai utilizar como primeiro mecanismo de defesa a negação. E aí, negando para ela: o que essa pessoa está falando não é bem assim. Então ela nega a realidade e cria uma realidade interior a partir da força desse ego para se proteger da dor de realmente encarar que ela não é perfeita e que ela está cometendo um erro, certo? Esse mecanismo de defesa, ele se apresenta em múltiplas formas. Eu citei na questão mediúnica, mas a gente encontra isso em exemplos macros e micros. Exemplo macro: olha, a mulher encontrou maconha na gaveta do moleque. Aí ela abre e leva a maconha lá, e o moleque: não, mãe, eu estou guardando só para o meu amigo. Aí essa mãe fala: mas que amigo que é? É o Henrique. Não anda mais com ele não. Como é que chama isso? Negação. Ela está negando uma realidade, certo? Por quê? Porque é aversivo para ela. O ego dela não suporta a ideia que o filho dela está usando uma droga. E porque indiretamente ela está sendo uma mãe que criou um filho que por um acaso está se perdendo numa coisa que pode causar grandes danos. Então é mais fácil para ela negar essa realidade do que aceitar. Ficou claro? Batom na cueca? O que foi? Não tenho ideia. Eu acho que o pessoal lá da lavanderia, ou a Maria lá, acabou, na hora que ela foi passar, acabou esbarrando. Negação. Não rola. Bom, dentro do grupo mediúnico, o que a gente tem? A gente tem determinadas circunstâncias onde a mediunidade ou qualquer atividade do centro diz respeito a interações pessoais. Um conjunto de pessoas, ela demanda dentro de uma questão sociológica a necessidade de leis, normas e regras para que a convivência possa ser funcional e harmoniosa. Então, qualquer lugar que tenha mais de 2 pessoas, naturalmente tem que ter regra, porque senão vive o caos. E um centro espírita tem as suas regras. E essas regras, muitas vezes, por conta do ego da pessoa, ou da ignorância, ou do descuido, ou seja lá o que for, elas são descumpridas. Qualquer pessoa vai chegar nessa pessoa e vai fazer uma orientação. Essa pessoa, de acordo com a força do seu ego, se ela tiver um ego equilibrado, ela vai ouvir aquilo, vai ponderar e vai tentar melhorar. Porque ela sabe que toda crítica, toda orientação tem como finalidade ajudar essa pessoa a crescer, não atacar ela e ofender ela. Esse mesmo princípio está acontecendo dentro do grupo mediúnico. Então, qualquer orientação que seja num grupo mediúnico pode ser alvo da negação e esse tipo de coisa acaba desfavorecendo e gerando até rompimento, tá certo? De acordo com a força do ego, o sujeito que recebe uma orientação, ele pode deixar de aparecer 2 semanas como uma punição por ter sido chamado a atenção numa atitude positiva e educativa. Ficou claro isso? Então isso é o ego interferindo negativamente ali no processo mediúnico. Racionalização é o nome que a gente dá para desculpa. Quando alguém recebe uma orientação, em vez dessa pessoa absorver aquilo que está sendo dito, imediatamente o ego dela se coloca em competitividade e, não conseguindo mergulhar na negação, dizer que o que o outro falou era mentira, essa pessoa se utiliza do segundo elemento de defesa. Esse elemento é achar desculpa. Eu só faço isso por causa daquilo. Isso está acontecendo por causa daquilo outro. Vou te dar uma orientação aqui. Olha, os seus envolvimentos, eles estão muito barulhentos, está chamando atenção, e esse tipo de coisa eu gostaria que você tentasse exercitar a partir de agora, com a minha ajuda, um envolvimento mais distanciado, para que a gente possa ter mais harmonia no grupo, porque isso está assustando o pessoal, está sendo um pouco desnecessário. Então, podemos juntos tentar melhorar isso.
essa pessoa vem e fala assim: ah, mas é que a minha mediunidade é muito forte, ah, é que eu não tenho controle, ah, é que o meu guia é um espírito muito alto, muito bruto, e quando ele me envolve, eu fico desse jeito, eu acabo fazendo, ou seja, desculpinha delejada, tá certo? Então a racionalização é um mecanismo de defesa de enfrentamento a qualquer coisa que é colocada, tá certo? Projeção. A projeção é um mecanismo de defesa que diz respeito a, diante de uma determinada situação, eu pegar conteúdos que são meus e jogar na outra pessoa. Durante a minha palestra aqui, eu dei um exemplo de projeção. Você que está me ouvindo, aí na tua cabeça passou: quem deveria ouvir isso é a Marta, que faz parte do grupo, porque é ela que é assim, assim, assado. Isso é projeção. Eu estou pegando um conteúdo que é meu e estou atribuindo e jogando para uma outra pessoa. E um outro mecanismo de projeção que é mais comum que esse é o mecanismo de projeção onde você consegue se conectar a conteúdos emocionais, comportamentos, atitudes ou caracteres de personalidade do outro que te incomodam profundamente, mas na verdade são coisas que você tem e não consegue enxergar em você, ou você tem e faz uma força grande, tremenda para esconder. Então eu sento na mesa mediúnica e vou reclamar para o dirigente: olha, não suporta aquela moça que está ali do meu lado, porque quando ela recebe o espírito, ela faz assim, assim, assado. Isso é um movimento de projeção. Se eu estou incomodado com o outro, é porque o outro tem alguma coisa nele que de alguma forma remeteu a algo ruim dentro de mim que eu não reconheço, ou reconheço, me envergonho e tento esconder. Como resolve isso? A partir da aceitação. Mais uma vez o ego trabalhando para não jogar as claras, para não ser humilde, porque um ego equilibrado corresponde ao que a gente entende como humildade. Vamos pegar exemplo. A gente aprende por modelagem. O que é modelagem? Você escolher um exemplo e tentar copiar ele dentro das suas limitações. Deixa eu ver, eu não vou pegar um exemplo e vou ser o exemplo. Eu vou olhar o exemplo e vou tentar seguir naquilo que eu sou. Então eu pego um exemplo, por exemplo, de um médium humilde, que é aquele cara tranquilo, que aceita orientação, que está sempre aberto, que não entra em conflito, que quando tem algum tipo, ele não nega, ele não arruma desculpa, ele não joga nas costas dos outros. E aí eu vou tentar copiar esse tipo de movimento. Aonde eu consigo isso? Consigo isso dentro da casa, com médios mais experientes e trabalhados psicologicamente, e consigo através da leitura, através de palestras, seja lá onde for. Nós temos um outro mecanismo aqui, vamos colocar aqui, vários, deslocamento. Esse tipo de mecanismo, aqui vai entrar uma parte chata. Deixa eu colocar da forma mais prática possível com relação a mecanismos de defesa. O que eu vejo na prática mediúnica que é mais importante? Eu vejo que o médium, quando ele começa a trabalhar, o ego dele começa a se revestir de um tipo de proteção e de fortalecimento ou enrijecimento por conta daquilo que ele está fazendo. Então esse ego, independente da consciência ou não do médium, ele fala assim: poxa, eu estou indo lá fazer a caridade. E aí o orgulho sobe. Junto com o ego existem os efeitos colaterais: egoísmo, quero tudo para mim, não divido nada com ninguém; egocentrismo, tudo que acontece diz respeito à minha pessoa, eu sou o centro do rolê; egolatria, orgulho, eu achar que eu sou melhor do que eu realmente sou, afinal eu sou só humano. Esses elementos que estão no ego, eles estão presentes na reunião mediúnica de que forma? O sujeito vai lá exercitar a caridade, e ele se esquece que a caridade que ele está exercitando não é o trabalho que ele faz com os espíritos, mas é a oportunidade que a espiritualidade dá dele atender os espíritos, evoluir e cumprir a missão dele na Terra. Então vocês estão entendendo que é o inverso do jogo? Mas o ego fala o contrário. O ego fala assim: você está saindo de casa para ajudar os outros.
Esse é o primeiro movimento errôneo do ego. Se você não corrigir, você se perde. Então, na hora que eu sento na cadeira, em vez de pensar que eu sou bonzão que estou fazendo caridade, eu vou pensar: gratidão pela oportunidade de estar aqui, mais uma vez devolvendo o tanto que eu recebo na minha vida e tendo a oportunidade de cumprir uma missão que eu me propus lá atrás. E também, a cada irmão que eu auxilia, eu estou plantando uma sementinha de merecimento para poder colher no futuro, para mim e para as pessoas que eu amo. Então, a ideia é inversa. Você pega o ego e vira ele de ponta cabeça com essa noção alterada. Ficou claro isso? Outra questão importante: a partir do momento que eu começo a fazer parte do grupo mediúnico, é muito comum que o meu ego ele comece a gerar uma imagem de mim mesmo inflada, aonde eu sou um cara bonzinho que vai fazer caridade. E eu posso pegar, como eu falei para vocês, determinados exemplos e modelos para tentar copiar condutas e não ter o discernimento, a sensibilidade, a clareza ou até a inteligência de, na cópia, na modelagem, entender que existem diferenças de evolução. Então eu escolhi o Chico Xavier como meu modelo de médium, e a partir daí o que eu faço? Eu visto uma persona, uma máscara do Chico Xavier, e eu me apresento no centro como se fosse o Chico Xavier. Mas na verdade eu sou um porqueira, eu sou só o Maurício, eu não valho o que eu como. Se vocês me conhecessem, vocês me conhecem um pouco, já está dando para perceber que eu não sou a grande coisa, né? Se vocês me conhecessem a profundo, vocês iam ver que eu não sou. Então, essa necessidade de moldar um personagem para apresentar no centro acaba gerando como efeito colateral um recalcamento, ou seja, tudo aquilo que é negativo, que é humano, que sou eu de verdade, fica escondido no meu inconsciente, formando o que a gente chama de sombra pessoal, guardadinho lá atrás. E o meu ego aqui gastando uma energia enorme para moldar aquela cara de bonzinho. Mas no fundo, eu sou eu mesmo. Esse porqueiro que vocês estão vendo aqui, tá certo? E aí o que acontece? Quando alguém, de alguma forma, pode arrancar, não conversa com ele, porque senão ele aparece mais do que eu. Como é que se chama? Agora é a Patrícia, tá? Patrícia agora. Qualquer pessoa, atividade ou circunstância que venha arranhar a máscara da Patrícia, fazendo com que essa personagem que ela cria para vir no centro a partir do ego mostre que ela é só humana, o ego dela dá um chilique desgraçado e a partir daí tem um surto e causa, a ponto até de querer sair daqui e abrir um outro centro. Vocês estão entendendo? Então, esse mecanismo, esse fenômeno, ele é muito interessante e tem que ter uma apreensão muito grande. O que seria muito adequado, o que seria muito razoável, é a gente vir para o centro da forma mais autêntica possível e fazer o trabalho mediúnico da forma mais autêntica e tentar controlar ao máximo essa necessidade do ego de me mostrar bonzinho, de me mostrar santinho, de me mostrar médium habilidoso, de me mostrar erudito, culto. Que isso? Totalmente desnecessário. Só o fato de eu estar aqui, eu já me dou parabéns de mim para mim mesmo. Não preciso que os outros batam palma e me achem o cara, porque esse é o tipo de coisa que cria a falsa ilusão do castelinho, que alimenta o ego e faz com que exista a inviabilização do trabalho mediúnico. Porque imagina um grupo mediúnico, onde os médiuns ali é gente como nós, mas ali estão pagando todo mundo de santinho. Aí vem um espírito lá, que não é necessitado, é esse pessoal mais da baderna, que gosta de pôr fogo, ele chega lá e ele vai tacar na cara e desmascarar. Você não é isso que você fala, você é grosso com sua mulher, você briga com criança, no trabalho você trata mal os seus funcionários, você fura a fila do banco. E quem são vocês para fazer caridade? E esse é o tipo de coisa que coloca em risco e de forma desnecessária, porque atende exclusivamente esse cara aqui, ó, que não leva a gente a lugar nenhum. Deu para entender? Dentro desse processo do trabalho mediúnico. Então, a questão do ego é fundamental.
Então, fala-se muito, o médium é melindroso. O que é melindroso? Melindroso é o cara que veste uma máscara antes de sair de casa, vem no centro, tentando se mostrar super bonzinho, e quando acontece alguma vírgula para expor quem ele realmente é, ele dá um chilique tremendo e fica altamente magoado. Por quê? Por que ele fica magoado? Porque o ego dele está ferido, porque naquela hora era o ego dele que estava dominando a cena inteira. Ficou claro isso? Sim. E aí, quando tem um dirigente, quando tem um colega, escutem todo mundo. Um ego forte, um médium melindroso, ele não aceita crítica. E a crítica é a melhor amiga do médium para ele evoluir. Ele não aceita orientação, e a orientação é a melhor coisa que pode fazer. E se essa orientação não for uma coisa maravilhosa, pelo menos você vai estar aprendendo a ser humilde, escutar o outro e não utilizar do ego com esses mecanismos de defesa, que são a negação. Ah, olha quem falou, ela também faz pior. Ah, eu só faço isso porque naquele dia aconteceu aquilo. Ah, mas e aquela outra que faz pior que eu? E aí eu vou fazendo uma lista de mecanismos de defesa para que eu não entre em contato com aquilo que fere o meu ego no exercício e na prática mediúnica. Então eu tenho orientações milhares para dar. Quantas vezes eu já não fui chamado, porque existia uma prática que acontecia nas casas antigas, que era o seguinte, tinha um monte de problema que trabalhadores e médios davam. Aí os dirigentes iam lá e conversavam com o espírito. Irmão, você precisa chamar todo mundo para dar uma bronca neles, porque você que é morto, eles escutam, a gente não. Verdade ou mentira? Só que negada, nós somos adultos, não é criança. Então eu posso ouvir orientação de qualquer pessoa. Quanto mais orgulhoso eu sou, mais eu acho que o outro não tem capacidade de me dar orientação. Quanto maior é o meu orgulho, mais eu só vou aceitar a orientação de uma instância superior. E aqui é tudo farinha do mesmo saco. Ou vocês acham que vocês fossem melhor em alguma coisa, estava encarnado aqui? Mas estava em outro plano mais elevado. Então se eu estou aqui e vocês estão aqui, não é tudo a mesma faixa. Não se iluda não, você não é melhor que ninguém, nem pior. Então esse é o sentido da coisa. Hoje o que a gente faz? Pega um cara que fala melhorzinho e que tem cara de pau, no caso essa criatura aqui, e pede para ele conversar com a cara. E aí como é que é a reunião lá? Pessoal, eu precisaria falar umas orientações aí com relação ao grupo mediúnico. Quando você for no grupo mediúnico, não soca perfume, porque tem gente que tem alergia e incomoda e não consegue concentrar. Outra coisa, quando você for no grupo mediúnico, evita os assaltos, porque está todo mundo concentrado, você fica fazendo toque, 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 toque. Quando você estiver no grupo mediúnico, sentado na mesa, e tiver vontade de espirrar e tossir, abaixa a cabeça ou põe a mão na boca, porque é feio você tossir e espirrar, cuspindo e mandando perdigoto na cara do outro que está na frente. Não soca. E aí olha, não vai, apesar de calor, procura aí não ir de cropped, de decote, porque tem outras pessoas lá, e esse tipo de coisa acaba tirando a concentração, afinal tem um lado biológico. E aí a gente vai dando orientação. Agora se o cara tem um ego desgraçado, ele já começa não, normal, velho, é regra de convivência. E é isso que a gente queria ter aqui, que todo mundo que está aqui fosse adulto o suficiente para ouvir uma orientação e entender a necessidade de aceitar, e não precisar chamar Jesus Cristo, que é uma instância superior, para poder me dar uma orientação, porque o meu ego é tão grande que eu não posso ouvir orientação de uma pessoa que trabalha ali junto comigo, porque quem ela é para me orientar? Ela é um trabalhador igual você, que tem uma orientação e está te ajudando para você fazer melhor do que fazia antes. Está claro isso? Dúvidas? Fale agora ou cale esse coração. Porque agora que eu joguei sujeira no ventilador, agora foi, né? Olha lá, tá vendo? Exatamente. Não é? Aí eu vou te explicar uma coisa que o Gustavo colocou aqui, porque eu tenho tempo. Olha que interessante isso. Eu falei para vocês que o ego, ele é necessário para tirar você de pequenininha e impulsionar você para chegar onde você está. Uma pessoa com um ego relativamente forte,
ela vai vencer as adversidades, ela vai estudar, ela vai ter disciplina, ela vai se formar, ela vai arrumar um emprego, ela vai manter um emprego, ela vai casar, ela vai conseguir tocar os filhos. O ego ele é importante para projetar a pessoa. Só que chega uma hora, na maturidade, que esse mesmo ego, ele pode atrapalhar a sua evolução, porque ele foi necessário para me projetar. Só que na maturidade eu começo a reavaliar a força desse ego, e aquilo que me controlava, eu sou obrigado a eu passar a controlar. Então o que os psicólogos entendem? Entendem que o ego relativamente forte, ele é necessário para que uma pessoa tenha sucesso na vida, mas a partir do momento que ela chegou nessa projeção, já está na hora de começar a prestar atenção nos efeitos colaterais do ego, senão esse ego vai dominar a vida da pessoa e vai impedir ela de ser feliz. E eu vou te dar um exemplo muito claro do cara que eu atendi. Um ego forte que projetou o cara, ele saiu do nada, montou uma empresa, de uma empresa ele montou outra, hoje ele tem uma casa bilionária, ele tem 3 carros, ele tem lancha. Ele não consegue ser feliz porque o ego dele não permite com que ele aproveite aquilo que ele conquistou, faz com que ele continue competindo com outras pessoas para ver quem tem mais. E eu estou trabalhando com ele uma reavaliação da importância do ego, porque senão ele vai morrer conquistando coisas sem gozar e usufruir daquilo que ele já tem, que sempre foi o sonho dele. Então ele tem uma lancha, uma BMW, um jet ski, casa na praia, mas não consegue fazer nada, porque continua trabalhando que nem um doido para acumular coisas. Deu para entender o exemplo? E aí eu vou dar um exemplo metafórico. Vocês me convidam aqui para fazer uma palestra na quinta, e eu venho aqui e as cadeiras estão na forma de escolinha. Essa é a melhor disposição necessária. Só que, se vocês me convidarem para vir no sábado para falar para as crianças, essa disposição aqui gera um transtorno. Eu vou pedir para afastar todas as cadeiras e para fazer um círculo de cadeiras. Então, aquilo que me serviu num dia e que foi necessário para o cumprimento da minha missão, no outro dia já é um transtorno. E essa mesma metáfora das cadeiras é a metáfora do ego. Aquilo que serviu para eu chegar onde eu cheguei foi necessário, mas agora está na hora de rever e reposicionar esse ego para que nessa outra fase ele não atrapalhe a minha felicidade e a minha evolução. Deu para entender isso? E aí complemento o que o Gustavo falou, beleza? Agora eu acabei e o Ronaldo vai falar, tá bom? Vocês têm mais alguma pergunta? Não? Ronaldo, particular. Eu queria só falar uma. Kardec, os espíritos também, os espíritos disseram para Kardec, e Kardec colocou em todas as obras, que os 2 maiores problemas da humanidade são egoísmo e orgulho. O Maurício fez uma palestra desse tema hoje, chegando até as vísceras. Então é super importante a gente trazer isso para a nossa vida particular e utilizar da melhor forma possível, porque não está na mensagem dele aquela coisa genérica. Não, gente, a gente tem que melhorar, trabalhar o orgulho, trabalhar o egoísmo. Ele trouxe um passo a passo, explicando da formação, de como funciona, do que a gente sente, e ele transformou numa linguagem muito palatável. Eu queria trazer, eu disse do fundamento de que a vida vai trazer para nós aquilo que a gente precisa para evoluir quando a gente não faz. Se a gente não faz, a vida traz. Tem um monte de outros mecanismos que também estão dentro da gente, que nos forçam a gente a buscar melhorar, buscar se equilibrar. E um deles que eu queria trazer é um passando, bem rápido, por conta do nosso tempo e não ter tantas aulas assim, mas eu queria só pontuar para ficar registrado. Os sonhos, quando a gente vai dormir,
todos nós sonhamos, mesmo que a gente não se lembre. Muitas pessoas você pergunta: você sonhou essa noite? Eu não sonho com nada. Não sonho assim, mas é que algumas pessoas se lembram, outras não. O Jung dizia que o sonho tem uma característica compensadora. Você, na vigília, na vida normal, vai muito para a esquerda. Você sonha que está indo para a direita, para compensar, para equilibrar. Todas as imagens presentes no nosso sonho só tem a ver conosco. Mesmo que eu sonhe com o fulano A, o fulano B, o fulano C, não tem a ver com eles, tem a ver comigo. Aquelas pessoas são representações de coisas que eu tenho dentro de mim. E todos os elementos do sonho são símbolos. Não tenha medo de nada do que você sonha. Não se inquiete com nada, com gente morrendo, com você matando. Não, tudo é símbolo. Ok? Vou contar 3 e se você colocar no Google sonho com cobra, o Google vai te dar uma resposta que quer dizer aquilo. Não. O sonho tem a ver com aquilo que você considera, nesse caso, uma cobra. Então, como cada pessoa tem olhar para uma cobra, é esse o significado do sonho. O que tem a ver com você. Não tem uma coisa geral que serve para todas as pessoas. Ok? Vou te dar então 3 exemplos de sonhadores, pacientes meus. Um paciente sonhou, tinha sonhos recorrentes, na verdade, e esse é um dos sonhos mais comuns, que toda noite ele sonhava que ele estava sendo perseguido. Vocês já tiveram um sonho de perseguição? Alguém está te perseguindo, alguém quer te matar, alguém quer te pegar. Geralmente tentam matar, dão facadas, mas você não morre. No caso dele, esse sonho tinha a ver com elementos de dentro dele, que ele tinha excluído da consciência dele e que eram importantes para a vida dele. Ele estava tão dentro do cercadinho do ego, excluindo coisas importantes, que o sonho se transformou numa perseguição. Aquela pessoa do sonho que estava perseguindo, querendo matar, estava querendo matar o ego para abrir espaço para esse conteúdo vir. Então estava compensando o egocentrismo dele. Outra pessoa tinha sonhos recorrentes que estava caindo. Ela chegava numa coisa muito alta, olhava para baixo e morria de medo de cair. Essa pessoa era muito orgulhosa, também dentro do ego, achando que ela era o máximo, melhor do que as outras pessoas. Então, como ela se colocou num lugar muito alto, ela sonhava que estava caindo. Outra pessoa tinha sonho recorrente de que ela estava voando, flutuando. Essa pessoa trazia muito baixa estima. Então ela sonhava que estava voando acima das coisas. Então vejam, esses sonhos para essas pessoas tinham um caráter compensador. E todos nós somos assim. Temos esse fundamento dentro da gente para nos equilibrar e conseguem sempre. Quando o nosso ego está muito duro, está muito difícil, vem a vida e dá uma pancada e nos faz sair da zona de conforto. Dentro da mediunidade, os espíritos têm outras técnicas, colocam um inimigo do passado nosso, do nosso lado.
Como a gente está muito egocêntrico, achando o máximo, aí fica aquele espírito na nossa cabeça, né? Mas você não é bem assim. Eu te conheço, ó. Lembra que você fez comigo? Lembra que... Para justamente tentar trazer nós para a nossa realidade pessoal, que não é dessa coisa toda. E o Maurício estava falando, eu fiquei pensando na pessoa com o ego equilibrado. E pensei, né, o que diria uma pessoa com o ego equilibrado quando recebe uma crítica? Eu vou pensar, talvez você tenha razão. Puxa, desculpa, vou tentar fazer melhor da outra vez. Muito diferente de nós quando nos achamos ao máximo, que a gente não erra, que a gente está sempre certo, né? Que a gente quer sempre ter razão. Isso é quando a gente está navegando dentro do ego. Jesus foi o maior psicoterapeuta de todos. Essas coisas todas estão dentro do Evangelho. Só que ele falou em exemplos simples. O ego gosta muito do que exalta, quer se sentir superior. Então as pessoas que descobrem isso na gente são aquelas que tentarão nos controlar, Então dá para perceber quando alguém quer levar alguma vantagem da gente, quando só nos elogiam, bota a gente lá em cima e a gente fica docinho. Quando alguém critica, que coloca o nosso ego no lugar dele, nós usamos os mecanismos de defesa para continuar nos achando o máximo. E lá vem Jesus e traz uma mensagem um pouco estranha: amai os vossos inimigos. Quem são aqueles que falam a verdade sobre nós, que não tem medo de nos magoar, que falam pelas costas, que, sei lá, não são os inimigos? Eles não têm o compromisso de passar a mão na nossa cabeça, e muitas vezes falam coisas que os nossos amigos não diriam sobre nós. E muitas vezes as grandes pérolas das nossas vidas vêm da boca de um inimigo. E tomara que a gente tenha amadurecimento suficiente para aproveitar essa dica. Porque quando a gente voltar para o mundo espiritual, talvez nos dirão: mas eu te avisei. Mas como você me avisou? Lembra daquela pessoa que disse para você que você estava muito orgulhoso? Da boca de um inimigo. Então, nesse sentido, nós não deveríamos amar os nossos inimigos? Nós não deveríamos amar os nossos obsessores? Olha que profundidade é isso. Porque quando a coisa é verdade, dói dentro da gente, né? Dói o ego, né? Dói, machuca. Mas se for verdade a gente aproveitar aquilo, que grande mudança a gente não vai conseguir fazer na nossa vida, né? Aí sim uma mudança não pequena, não rasa, mas uma mudança de profundidade. Não é? Vai aí, vou falar mais alguma coisa. Vai, Maurício. Vamos encerrar assim? Semana que vem a ansiedade vai ser bem divertido, tá? Nós vamos bem à disposição, tá? Então, pessoal, até semana que vem, se Deus quiser, e que essa palestra servia para aquele e aquela que faltou hoje, servia, não é?